Se você veio nesse vídeo achando que eu ia arranjar treta com o meu colega Rudy Caro, achou errado, otário. Esse vídeo é para dar os meus pitacos não exatamente sobre a opinião dele, mas para todo o cenário, para tudo o que aconteceu com o Asus Zenfone, com a linha de smartphones Asus Zenfone, e a pergunta que dá título ao vídeo será respondida a partir da minha perspectiva. Onde foi que deu errado para o Asus Zenfone? Onde a Asus errou com a linha de smartphones Zenfone? Eu quero deixar bem claro 3 coisas antes de avançar nesse vídeo. A primeira é que eu estou um pouco fanho porque eu estou tentando combater uma gripe que está me ameaçando há algum tempo. A segunda é que eu não falo tão rápido quanto o meu amigo Rudy Caro. Eu admiro essa forma dele se expressar, mas eu estou tentando ser uma pessoa um pouco mais pausada e acrescentar as ideias de uma forma mais organizada. Se eu começo a falar muito rápido, eu acabo tropeçando nas palavras e tropeçando no raciocínio. E isso é coisa típica de quem sabe que tem um diagnóstico recente de TDAH. A terceira coisa muito importante para este vídeo: eu concordo com muitas coisas que o Rudy Caro falou no vídeo dele, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você acesse esse conteúdo e veja qual foi a opinião dele diante de tudo o que está acontecendo com a Asus. Eu também gravei um vídeo no targethd.net falando sobre o assunto e dando minha perspectiva, mas como esse vídeo é para o meu canal pessoal, eu quero aqui acrescentar um pouco de informação à discussão e expandir essa discussão para frentes que o Rudy Caro não abordou. Mas em linhas gerais eu concordo com praticamente tudo o que ele falou. Ele tão bem soube explicar a partir da perspectiva dele quais foram os grandes problemas que a Asus enfrentou nessa trajetória da linha Zenfone. Concordo que houve problema de posicionamento de mercado, concordo que os executivos da Asus, e aí eu não estou incluindo o Marcel Campos nessa conta, eu falo da galera que estava acima dele, do chefão da Asus, entendeu que a linha Zenfone estava consolidada e tirou do Marcel Campos o direito de colocar a visão dele sobre o que ele entendia que era o correto para a linha Zenfone, e nas mãos do Marcel Campos, não apenas a linha Zenfone, mas essa parte da Asus que trabalhava com smartphones se deu muito bem, porque foi um player importante em alguns mercados globais, foi um player importante para o Brasil, e sobre o hype que os produtores de conteúdo emanaram ou compartilharam com a audiência em função dos dispositivos da Asus, isso é mais do que explicado, porque poucos fabricantes de tecnologia trabalharam de forma tão próxima com o que a Asus fez com os produtores, com os blogueiros, youtubers, enfim, toda a galera que produzia conteúdo, e foi uma relação realmente muito próxima e muito colaborativa. Então é natural que os nanicos como eu acabassem empolgados com a linha Zenfone, com a forma como a Asus trabalhava com a gente. Eu fui numa edição do Asus Onboard, conheci uma galera muito bacana lá, inclusive o próprio Rudy Caro, que foi na 3ª edição, que foi o que eu chamo de farra do boi, orgia tecnológica, porque todo mundo que foi para o evento saiu de lá com no mínimo um Zenfone 3.1 e vários outros produtos, acessórios, enfim. Sem falar que a gente recebeu um Media Kit, que era uma arca, um baú com moedinhas. A gente tinha que levar as moedinhas porque lá a gente trocaria por outros produtos. Enfim, o lançamento do Zenfone 2, meu Deus do céu, eles fecharam o auditório do Parque do Ibirapuera e distribuíram mais de R$2.000 em produtos, na época que R$2.000 era o equivalente a R$5.000, R$6.000. Foi muito bom, foi tempo muito bom, e o Marcel Campos mandou muito bem nesse aspecto. Ele soube trabalhar com o hype, principalmente aqui no Brasil, porque ele entendia do que o brasileiro gostaria de ter como smartphone, e mesmo com os tropeços que a Asus teve, como 2 gerações com os processadores da Intel, e concordo, era refúgio de processador da Intel, quem testou o Zenfone 2 sabia que era um smartphone bem concebido, mas
que tinha um processador que era muito ruim. E com o salto para a linha da Qualcomm, a Asus acertou em cheio, principalmente no Zenfone 3, que era um smartphone excepcional, e com o Zenfone 5. O Zenfone 5 era um baita de um dispositivo. E aí veio o Zenfone 6, 7, 8. A Asus começou a brincar com o Flip, num mecanismo que tentava justamente atrair e convencer os produtores de conteúdo, mas isso não aconteceu, não rolou. E principalmente porque alguns produtores de conteúdo optaram por seguir usando o iPhone para gravar vídeos e fazer fotos e não aderiram à proposta da Asus. Algo que, assim, não digo que foi um tiro do pé da Asus, mas foi um problema que a empresa teve que administrar. E foi um problema de administrar o hype positivo, principalmente com os principais produtores de conteúdo no Brasil. E essa visão de câmera flip que a Asus apostou não deu certo, não vingou, não colou no mercado. Da mesma forma que, por mais que o Zenfone 9 e o Zenfone 10 sejam ótimos smartphones no papel, e eles não são produtos ruins, fica cada vez mais claro que o usuário médio de smartphones não está mais interessado em telefones compactos. Essa é a realidade dos fatos. Eu gravei um vídeo também falando sobre esse êxodo dos usuários em relação a telefones com telas inferiores a 6 polegadas, de que há uma tendência clara de mercado de abandono desse tipo de dispositivo, desse formato de dispositivo, e a decisão da Asus em abandonar a linha Zenfone também está relacionada a isso. Pode até ser a última gota de água nesse copo que estava prestes a transbordar, e de um acúmulo de decisões equivocadas da própria Asus, como os modelos Flip do Zenfone, que, como eu disse, ninguém aderiu a esse negócio, o fã da Asus não gostou, os produtores de conteúdo não utilizaram, e aí a linha Flip foi abandonada e esquecida no churrasco. A Asus tentou voltar com a estratégia olhando para outra direção de mercado, e eu acho isso louvável por parte da Asus. Tá todo mundo fabricando smartphone com tela grande, e aí vem a Asus com um processador top de linha e um telefone com dimensões compactas e lança o Zenfone 9 e o Zenfone 10 para atender uma fatia de mercado que está cada vez mais abandonada, porque a Apple abandonou o iPhone mini. A Sony, que fica lá no Japão e desistiu do mercado brasileiro e de vários mercados internacionais, é a única que ainda lança telefones compactos com processadores potentes ou com uma configuração de top de linha. Então, o baque para o mercado Android é considerável, olhando especificamente para esse público que ainda quer um telefone compacto. Então, no final das contas, eu entendo que o abandono da Asus com a linha Zenfone para apostar na linha ROG, que também tem alguns ônus e bônus para os gamers de plantão e para os usuários que querem ter um smartphone gamer. Muitos afirmam que a Asus não entrega a melhor opção de smartphone gaming e que apostar exclusivamente nesse segmento pode ser um grande tiro no pé, porque precisa fazer mais e vender mais para justificar a presença de mercado, enquanto que a gente tem Lenovo lançando smartphone gaming, a Xiaomi, a Huawei, enfim, todos os fabricantes chineses, os asiáticos, mandando muito bem. Bom, a Taiwan também é asiática, mas os chineses mandando muito bem nos smartphones gaming. E um ponto muito interessante que o Rudi Caro abordou é justamente o fator Xiaomi. A Xiaomi ocupou um lugar de mercado que antes seria ocupado pela Asus, que seria ocupado pela Motorola, enfim, passou muitos players de mercado e alguns caíram pelo caminho. A gente não pode se esquecer que a LG também se retirou do mercado de smartphones. Não podemos nos esquecer, se bem que a BlackBerry não foi por conta da Xiaomi, foi por conta da Apple, mas a BlackBerry não está mais no mercado. A Motorola agora que está tendo uma maior visibilidade, e isso porque a Motorola está investindo muito em marketing, porque você ter campanha para smartphone dobrável com a Gloria Groove encabeçando a campanha requer dinheiro, e especificamente falando do Brasil, eles estão trabalhando para conquistar o público brasileiro e para convencer de que esse smartphone dobrável é válido. Então, a Asus, que durante um tempo esteve em alta e
por estar em alta, acreditou que de lá não sairia, que teria uma manutenção nessa posição de destaque junto ao consumidor brasileiro, infelizmente perdeu o bonde da história, tanto nos aspectos tecnológicos quanto nos conceitos de dispositivos, no desenvolvimento dos conceitos de dispositivos e principalmente por não ter o cuidado de olhar para os lados e ver o que Xiaomi, Oppo, Realme, Redmi, enfim, as principais marcas chinesas estavam fazendo no mercado de smartphones e conquistando o grande público com propostas, com um hardware até que convincente, mesmo com algumas restrições e concessões, um software que foi aprendendo com o passar do tempo, a MIUI ainda tem problemas, mas agora está bem melhor, e preços competitivos. É uma combinação de fatores que ficou difícil para a ASUS competir de igual para igual com essas marcas e com a competência que essas marcas estavam apresentando nos produtos que entregavam ao mercado. E aí, eu lamento que a ASUS acabe retirando a linha Zenfone, porque, olha, não era uma linha de telefones que a gente podia chamar de ruim, péssima, horrorosa. Não, o primeiro Zenfone e o segundo Zenfone não era culpa do telefone, era muito mais o problema de ter escolhido o processador Intel. Porque do Zenfone 3 para frente, meu amigo, olha, foram modelos bons, foram modelos muito competentes. De novo, Zenfone 3 e Zenfone 5, smartphones espetaculares. Mesmo os mais recentes, Zenfone 9 e Zenfone 10, são conceitos muito interessantes. Eu gostaria de ter testado esses dispositivos, infelizmente isso não vai acontecer, mas se a ASUS quiser me doar o Zenfone 10 como prova de fim de feira e agradecimento por serviços prestados, eu vou aceitar e resenhar para vocês lá no targethd.net. E eu particularmente recebi até a 5ª geração do Zenfone, fui até o Zenfone 5, testei todos eles através da ASUS e depois disso as relações foram se esfriando e eu tenho certeza que o Marcel Campos não queria que isso acontecesse. Ele era o cara mais empenhado em fazer a linha Zenfone dar certo no Brasil e no mundo. Talvez pecou um pouco pelo excesso com algumas declarações feitas, mas eu entendo que tudo é marketing, chamar de motinha e de frutinhas concorrências é prova de marketing, é uma forma de fazer marketing em cima dos produtos, mas também entendo que esse cara trabalhou tudo o que ele podia para poder fazer a linha Zenfone vingar. A linha Zenfone era o xodó do Marcel Campos, e quando ele percebeu que a visão dos chefões da ASUS estavam indo para outra direção, e agora a gente sabe que é para a linha ROG, Republic of Gamers, dos smartphones, ele pegou o seu banquinho e saiu de mansinho e tomou uma decisão sábia de abandonar a ASUS, até porque a ASUS que a gente conheceu no começo, que fazia ações incríveis, eventos de lançamento excepcionais, aquela farra do boi, aquela orgia tecnológica, essa ASUS não existe mais. Os profissionais foram para outros países, foram para outras empresas e, pelo visto, o último que saiu e apagou a luz antes de sair foi mesmo o Marcel Campos, que tomou a sábia decisão de abandonar a ASUS, que já não tinha a mesma visão ou o mesmo direcionamento que ele acreditava que deveria ser, e foi para ele foi para Realme. O Marcel Campos foi para Realme, né? Vou dar uma pesquisada rápida para não falar besteira para você. Estou aqui digitando ao vivo. Se bem que não ao vivo, é gravado, né? Vamos lá. A gente está entrando na página OnePlus, não é Realme. Viu como eu estava falando besteira? Marcel Campos está na OnePlus. Ele agora é diretor de marketing integrado, de campanhas integradas da OnePlus na América do Norte. Ele não está trabalhando com o Brasil, ele está trabalhando com os Estados Unidos. Enfim, dei os meus pitacos sobre a morte da linha ASUS Zenfone. Vai fazer falta, estou de luto como parte dos fãs de tecnologia, porque é mais uma empresa que abandona o mercado de smartphones, é menos uma opção que temos para adquirir produtos de tecnologia, concorrência cada vez menor, e no final das contas essa briga vai ficar entre Apple, Samsung e os fabricantes chineses. E é isso, é o que temos para hoje, e vamos acalmar os nossos corações tristes agora que a linha ASUS Zenfone virou história.